Agora vamos para 2809. Deixa eu descansar o braço aqui um pouquinho, posso? Olha só, um pouco chique. 2809. Lá na página 3. Isso é bonito de ver, tudo rabiscado, muito bom sinal. Galerinha, essa parte aí merece atenção, principalmente com os sinais. Vou pegar só esse cantinho aqui. Olha lá, galerinha. Mudando de saco para mala agora, a matéria é totalmente outra. A esfera A com velocidade de 6 metros por segundo colide com a esfera B em repouso, como mostra a figura. Então tem uma esferinha B que está parada e uma esfera A que vem com velocidade de 6 metros por segundo. Após a colisão, as esferas se movimentam na mesma direção e no mesmo sentido, passando a ser a velocidade de A 4 metros por segundo e a esfera B 6 metros por segundo. Inicialmente a esfera B estava parada, após a colisão então a história mudou de figura. A esfera B passa a ter 6 metros por segundo, enquanto a esfera A, como era esperado, reduz de velocidade para 4 metros por segundo. Considerando MA, a massa da esfera A, e MB, a massa da esfera B, assinale a razão MA sobre MB. Quando a gente vai resolver uma questãozinha dessa, para lembrar da história toda, vale a pena. Trata-se de um sistema isolado, não existem forças externas, apenas forças internas. Se nós fôssemos pensar no teorema do impulso, já que impulso é força vezes tempo e não tem força externa, a variação da quantidade de movimento é zero, que é o mesmo que dizer que a quantidade de movimento inicial é igual à final. Como o sistema é composto de dois objetos, a quantidade de movimento do A no início mais a quantidade de movimento do B no início fica igual. A quantidade de movimento do A no fim mais a quantidade de movimento do B no fim. E se o cara já está de saco cheio e não é discursiva, M vezes V, M vezes V, M vezes V, M vezes V. Aí depois tu faz aquela produçãozinha em série para agilizar a tua vida e não ter nojo de fazer a milésima questão. Inicial, inicial, final, final. Como nesse caso a galera estava indo para a direita e depois da batida continua indo para a direita, é tudo positivo a velocidade. O perigo é isso, é quando bate e volta, cara. É isso que tem que ficar ligado. Massa das coisas, não falou. Tanto que ele pediu a razão entre as massas. MA, velocidade do corpo A, inicialmente. 6. MB, 0, obrigado. MA, 4. MB, 6. Para ficar bonito, é 6MA mais 0, então vai sumir 6MA menos 4MA é igual a 6MB. Subtraindo, nós temos que 2MA é igual a 6MB. Ele quer MA sobre MB. Vou passar o MB dividindo, vou passar o 2 dividindo. MA sobre MB, 6 sobre 2, que é 3. Show de bola. Na verdade eu vou falar que quem substituiu e chegou até aqui só não percebeu que tinha que dar uma manipuladinha final, tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. Boa, muito bem, os astros estão alinhados, dá pra jogar no bicho também. Na UFSC. Muito bem. Não, mas é legal comentar isso, porque assim, ó, é muito comum o cara fazer isso e achar que, não, então beleza. Né? E é importante perceber que às vezes rola coincidência. Eu cansei de criar regras matemáticas até perceber que elas não funcionavam na prova. Eu dei sobre 3 e como deu 3 eu também assinalei 3. Aí, Tipo, o meu eu passei só em vídeo. agora tá no francês. Pois é, não, mas é que a 9 não tinha. Eu fiz a edição errada, tá? Não era 20, era 21. Era 21, não era 20. Aí falei 21. Mas vamos fazer, depois a gente faz já. Vai que seja idiota. Isso é bom.
vamos emendar. 28,12. Um Fusca, tá vendo? Deixa você desenhar. Um Fusca. Brincadeira, né? É que é um design que vocês ainda não... vai chegar ainda no mercado. É o novo, Esse é o Lubiton, muito bem, muito obrigado. 144 por hora, envenenado, bichinho. 144 por hora. Atinge a traseira de outro veículo. Acabou. De mesma massa, que está parado. E os dois carros tornam-se praticamente um só. Imagina o tamanho da pancada. Movendo-se em estrada horizontal sem atrito, com velocidade constante. Após a colisão, a velocidade dos carros em metros por segundo foi de... Então tinha um carro, um Fusca por coincidência, parado. Mas ele fala que é um Fusca. Os dois são Fusca? Ele fala na traseira de outro. Ah, então tá, podemos supor que é Fusca, não tem problema. 144 por hora, tu já converte, né? Se 72 é 20, 144 é 40 metros por segundo. Depois da pancada, a coisa foi tão bizarra que os carros ficaram como se fosse um só. Nossa. Nossa. As rodas foram tragadas. Ai, meu Deus. E aí ele pergunta qual é a velocidade final. Certo? Não precisa explicar, né, o que aconteceu com os ocupantes. Galerinha, quantidade de movimento inicial. Agora, pior que Fusca é Kombi, né, cara? Já viu a Kombi, cara? Deixa a distância entre o para-choque e o motorista são 2 palmos. Se muito, né, cara? Bateu de Kombi, meu querido, já era. Então tem que ficar ligado. Quantidade de movimento inicial tem aquele, pelo menos tem aquele biquinho, né? Onde tem um pneuzinho ali, às vezes, né? Tem um porta-mala, dá uma amortecida. MV mais MV igual a MV mais MV. Carro 1, carro 2, carro 1, carro 2, no início e no fim. As massas são iguais, concordam comigo? Eu posso simplesmente chegar e dividir toda a equação por M, olha que beleza. A velocidade inicial do cara era 40. A resposta está em quê? Deixa eu ver. Menos mal. 40 mais 0, o cara estava parado. Depois da pancada, eles ficam com a mesma velocidade, concordam comigo? Ficam grudados. E V mais V? 2V. 40 dividido por 2 é igual a V. V igual a 20 metros por segundo. Show de bola. Nossa, cara. Claro, assim, ó, esse tipo tu faz uma vez. No vestibular nem sempre vão ser números tão convidativos para o cara já chegar e sacar, né? Isso aí começa a explicar por que é importante o carro ter mais massa que o outro na hora da batida, né? Que quem está com o carro de mais massa fica favorecido, porque ele vai sofrer menor redução de velocidade. Exatamente, nos Estados Unidos começou a ter tanto acidente envolvendo caminhonete e carro, e os caras dos carros, na grande imensa maioria das vezes, morriam, e os caras das caminhonetes saíram ilesos, que isso começou a ficar preocupante para o governo. Ou seja, peraí, o cara está comprando carro para ser imprudente no trânsito, não está nem aí. Então vão começar a punir mais severamente os motoristas que estão em carros grandes e se acidentam, de forma que fica claro que o cara se prevaleceu do tamanho do automóvel. No Código de Trânsito Brasileiro, o cara que tem o carro maior tem obrigação de defender o cara que está no carro menor. Então essa de sair fechando os caras e se aproveitando, na hora de um acidente, o guarda vai questionar. Estava com um carro maior, por que não tivesse mais cuidado? É isso aí. Outra coisa que vale lembrar que a gente discutiu no primeiro ano, mas faz tanto tempo, o carro se deformar na batida é um outro fator importante para ajudar a aumentar a chance da pessoa sobreviver numa batida grande, né? Quanto mais o carro se deforma, exceto, obviamente, o cockpit onde o cara está, a regiãozinha onde a pessoa está, mais energia vai ser dissipada, mais tempo de contato existe entre as partes, menor a força média, então mais chance de sobreviver, certo? O pessoal às vezes fala, os carros novos hoje são tudo de plástico, tu dá uma batidinha e arrebenta. E antes o meu Opalão, porra, era de aço. É que na verdade o projetista pensou, claro que assim, óbvio que tem redução de custos, etc e tal, mas o projetista fez o carro meio desmontar de propósito, tá? Não é só de economia de recursos, não. Muito bem. Mais uma questãozinha interessante. A próxima? É a próxima. Beleza, meu amor. Muito obrigado. 28,13. A figura mostra o gráfico das velocidades de dois carrinhos que se movem sem atrito sobre o mesmo par de trilhos horizontais e retilíneos. Que isso, professor? Carrinhos se movendo em trilho? No laboratório vai ter. Lá na UFSC tem os trilhozinhos e é trilho a ar comprimido, para o carrinho ficar deslizando no ar, na verdade, né? Tem bem baixo atrito.
aí os carrinhos se chocam, aí tu bota imã nos carrinhos para eles grudar depois da batida, faz as continhas, e por incrível que pareça, os erros das tuas previsões matemáticas são baixíssimos, 10%, 5%, e tu percebe que os erros são todos oriundos das medições que não foram precisas, né? Mostrando que a ideia física por trás é muito, muito honesta. Vamos ver como é que ficou a velocidade dos carrinhos com o passar do tempo depois da batida. Carrinho 1 vinha com uma velocidade de menos 2 metros por segundo e de repente a velocidade dele passa para 3 metros por segundo no sentido oposto, hein? Enquanto o outro carrinho vinha com uma velocidade de 4 metros por segundo e depois da batida a velocidade passa para 1 metro por segundo. Então aqui era menos 2, aqui é 1, aqui é 3, perdoe, e aqui é 4. Perfeito o gráfico, né? Velocidade em metros por segundo. Se as massas dos carrinhos 1 e 2 são respectivamente M1 e M2, então, mais uma vez, ó, estilo aquela outra questão que a gente fez, que o cara pedia a relação entre as massas. Meu querido, choques mecânicos. Não, peraí. M vezes V, M vezes V, M vezes V, M vezes V. Beleza? Carrinho 1, carrinho 2, carrinho 1, carrinho 2, antes e depois. O que ele falou da... Ah, não falou nada das massas dos carrinhos, né? Qual é a velocidade inicial do carrinho 1? Ele chamou esse aqui de carrinho 1, esse de carrinho 2, menos 2. Massa do carrinho 2 ele não falou. Velocidade do carrinho 2 antes da batida, 4. Massa do carrinho 1, velocidade do carrinho 1 após a batida. Então eu fiz o gráfico mais todo. Pera, do carrinho 1? Do carrinho 1 é 3. Do carrinho 1 é 3. 3, né? E agora do carrinho 2 é 1. Ô professor, É isso aí. Pois não. quando tá um indo em conta do outro, a gente tem que colocar uma das velocidades negativas. Né? Pois é, o gráfico nesse caso até ajudou, né? A perceber isso aqui, ó. Esse que é o perigo, aquilo que eu citei no começo. A encrenca grande é quando bate e volta, por exemplo. Tanto que eu recomendei a vocês, quando for bater e tu não sabe o que vai acontecer depois da batida, supõe que todo mundo vai para o mesmo lado, para não ter encrenca de sinal. E se o sinal der trocado na equação, mostra que a tua suposição foi errada. Aqui vai ficar assim, galerinha. Eu vou jogar o que tiver M1 para um lado, o que tiver M2 para o outro. Menos 2M1 vem para cá, mais 2M1 se juntar com esse 3M1 aqui. Esse 4M2 vai receber o menos 1M2 que veio do outro lado. 4 menos 1, 3M2 é igual 2M1 mais 3M1, 5M1. Eu não sei se ele isolou uma das massas. Não, ele deixou assim, né? 5M1 igual a 3M2, letra E. A diferença então foi o fato de a gente ter que buscar as velocidades no gráfico. De certa forma deu uma ajudadinha porque o sinal já estava embutido no gráfico também. Depois, 28 e 17. Na página 5 agora. Pô, fiquei feliz, hein? Um monte de questãozinha. Fica à vontade.